Olá, amigas e amigos, Fernanda Barreto. É um prazer estar aqui novamente fazendo uma breve participação nesse nosso MesaCast, esse formato inovador de palestras que nós aqui no 5º Congresso Baiano, primeiro encontro nordestino de direito das famílias e sucessões, nos propusemos a trazer para os nossos congressistas, nossos associados do IBDFAM, associados e associadas de todo o Brasil. E hoje eu vim fazer apenas uma breve introdução, porque eu não poderia deixar de estar na fala de uma das minhas irmãs de vida, uma das advogadas mais competentes que eu conheço, uma professora brilhante, mas, para além de tudo isso, na minha vida, uma irmã, uma amiga, assim, muito querida, que é a professora Irena Martins. A professora Irena Martins hoje vai nos presentear aqui com uma palestra, uma fala sobre algo muito importante, que é a partilha das sociedades de advogado, no caso das partilhas de divórcio, né, sobretudo de divórcio. E ela é de uma inteligência luminosa, de uma oratória incrível e de uma experiência prática, né, em advocacia que lhe permite ter esse lugar de fala privilegiado para nos trazer essa reflexão desse tema que não entrou nas nossas palestras presenciais, mas que eu queria muito que tivesse aqui no MesaCast, para que mais pessoas pudessem ouvir e dividir conosco essas reflexões. Então eu vou deixar vocês com esse show, porque ela sempre dá um show, que é a fala da professora Irena Martins. Seja bem-vinda, minha amiga, e arrase. Obrigada, querida, obrigada. Eu vou agora ficar com a missão de atender a essa expectativa, né? Será totalmente cumprida. Eu vou deixar aqui um beijo a todas e todos e fiquem com o show de Irena. Bom, eu me dirijo a todas e todos que venham a ouvir e ver esse MesaCast. Agradeço o convite na pessoa da minha queridíssima amiga Fernanda Barreto, da comissão organizadora desse evento, que foi lindo e está sendo lindo. Eu vim aqui falar num congresso de família, né, de direito de família, direitos e sucessões, mas eu não sou uma advogada de família e sucessões, eu sou uma advogada de direito empresarial, né? Então é mais ou menos como convidar um especialista em elefantes para um congresso sobre girafas, né? Então eu tratei de puxar uma temática que se aproxima da militância no direito empresarial, muito embora a sociedade de advogados não seja, né, uma sociedade empresária, mas é um tema que é muito próximo, né, do direito societário, a questão da partilha de cotas. E eu vou começar já meio que esvaziando um pouco qualquer tipo de possível polêmica que pudesse haver com relação ao tema, porque a verdade é que as cotas de sociedade de advogados, elas são objeto de partilha, elas são passíveis de sucessão e são, portanto, objeto de partilha em casos de divórcio, né, enfim. E a questão não é bem essa, né? Eu vou fazer um recorte em cima disso para tratar da questão da apuração dos haveres, que é um aspecto fundamental para a realização da partilha, né? Por que eu digo que é esvaziar? Porque a gente já tem uma jurisprudência do STJ bastante consolidada no sentido do seguinte: as sociedades de advogados são sociedades intuito personae, só advogados podem e advogadas podem fazer parte dessa sociedade, e a gente sabe que ninguém é obrigado a contratar sociedade com ninguém. Então, esses são aspectos que são importantes, são conhecidos, são respeitados, mas o que se diz na jurisprudência já bastante consolidada do STJ é que essas cotas têm uma expressão econômica que não dá para a gente ignorar, né? E é sobre essa expressão econômica que as cotas possuem, e que possuem não apenas nas sociedades empresárias, mas também nas sociedades de advogados, em razão dessa expressão econômica que a gente vai descortinar aqui a questão da partilha, mas a partir desse recorte que eu estou falando, né, da apuração dos haveres, como é que vai se determinar o valor disso para, enfim, né, poder determinar a partilha. E um recorte que é muito importante de ser feito em matéria de apuração de haveres diz respeito àquilo que a gente chama de ativos contingentes. E aí a gente vai ter que dialogar um pouquinho com a contabilidade, né? Existe um comitê que se chama Comitê
de provimentos contábeis, né, o CPC, que diz o seguinte: os ativos contingentes são, precisamente estou aqui abrindo aspas, tá, para o pronunciamento do CPC 25, que é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, são caracterizados em situações nas quais, como resultado de eventos passados, há um ativo possível cuja existência será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos, não totalmente sob o controle da entidade. E aqui a gente vai entender a entidade como a sociedade de advogados, certo? Então veja que os aspectos muito importantes são bens, né, são direitos vinculados a eventos passados, que é um possível ativo. Ele ainda não é certo, mas ele está vinculado, a existência desse ativo estará vinculada à confirmação no futuro de um evento incerto e que não depende unicamente da entidade, sociedade de advogados, ou seja, os honorários sucumbenciais e os honorários contratados, né, os honorários convencionais ou contratuais. Então, a gente tem causas pendentes, isso é uma coisa muito comum para a grande maioria dos escritórios que tem um contencioso bastante ativo, mas a gente não sabe exatamente se eles realmente virão, em que valor, em que montante eles nos chegarão, né? E uma vez que sejam confirmados, pelo menos em existência, se de fato eles ingressarão no patrimônio da sociedade, né? Então, a gente tem a dificuldade de que, no momento eventual, né, de se determinar lá a partilha das cotas de um sócio que está se divorciando, né? E aí tem que fazer um outro parêntese aqui que é importante. A gente tem uma disciplina no artigo 1031 do Código Civil que diz aqui, eu trouxe minha cola, que diz o seguinte: no caso em que a sociedade se resolver em relação a um sócio, o valor de sua cota, considerada pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á, salvo disposição contratual em contrário, com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução verificada em balanço especialmente levantado, que no nosso caso a gente já sabe que é um balanço de determinação. Já eu trago aqui o dispositivo do CPC que trata disso. E aí diz que a cota vai ser paga em dinheiro no prazo de 90 dias, isso é uma coisa muito delicada, mas se abre aqui a possibilidade de uma estipulação contratual. E o CPC, no artigo 606, diz o seguinte: em caso de omissão do contrato, o juiz definirá como critério de apuração dos haveres o valor patrimonial apurado em balanço de determinação, tomando-se por referência a data da resolução da sociedade ou da participação e avaliando-se os bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de saída, né, além do passivo também a ser apurado de igual forma. Isso aqui nada mais é do que o balanço de determinação que alguns de vocês já podem ter escutado falar. Também tem um dispositivo do artigo do próprio CPC, que é o 600, que eu acabei não pegando aqui, mas que fala justamente da possibilidade de a ação de dissolução parcial de sociedade ser requerida pelo ex-cônjuge, né, que tenha ficado com uma parte das cotas por conta lá da partilha no divórcio. Então, tem toda uma discussão sobre se o CPC poderia tratar de matéria de direito material, mas o fato é que vem sendo bastante aceito essa possibilidade, né? Você ficar esperando a sociedade liquidar, né, extinguir para poder liquidar a cota, é algo que não parece muito razoável e vem sendo aceita essa possibilidade. Então, vamos combinar que para a gente avaliar as cotas da sociedade, não basta a gente avaliar o que tem em conta, o que a gente tem numa carteira em termos de expectativa muito provável, mas a gente vai ter que considerar a existência desses ativos contingentes, e eles são muito delicados de se trabalhar, porque o próprio conceitual deles, que eu acabei de ler aqui para vocês, esse
pronunciamento do CPC, né, o pronunciamento 25, porque ele está sujeito, ele não depende unicamente da sociedade, ele depende do juiz, ele depende do conjunto de provas, ele depende de uma série de circunstâncias que não estão totalmente no controle da entidade, como diz o pronunciamento. E aí a gente pensa no seguinte, de que maneira a gente vai contornar isso? Porque a gente sabe, né, já tem uma frase que é atribuída ao ex-ministro da Fazenda, Pedro Malan, mas que a gente nunca consegue muito confirmar a autoria dela, de que no Brasil até o passado é incerto. Né? Então, a gente precisa lidar com muitas incertezas para a gente determinar o percentual ao qual as cotas daquele sócio que estão sendo partilhadas vai fazer jus em relação a uma determinada causa. Isso também vale, eu diria que principalmente até vale muito para a situação em que um sócio está saindo da sociedade. Né? Um advogado está se desligando da sociedade e ele trabalhou naquelas ações, enfim, e quer se determinar qual é o percentual que ele vai ter de participação naquelas ações que estão em curso e que não se resolveram até o momento da saída dele. Então, eu diria que vale para duas situações, porque valendo para a situação do sócio que se desliga, é um referencial muito importante de ser considerado para fins da partilha da cota desse sócio. Então, uma primeira solução que a gente pode pensar, um primeiro cenário, digamos assim, seria uma solução convencional. Essa solução convencional, ela poderia estar prevista no contrato social ou ela pode estar num instrumento apartado, né? Pensando unicamente na figura do sócio, seria um acordo de sócios, mas considerando que as cotas integram um patrimônio sujeito à partilha em caso de divórcio, é interessante que haja uma perspectiva de direito de família, aí, pensando num pacto de conjugalidade, alguns desses contratos sobre os quais o Congresso aqui seguramente tratou com muito mais propriedade do que eu, ou simplesmente a participação dos cônjuges como intervenientes anuentes nesse acordo de sócios em razão desse potencial impacto, digamos assim. Então, isso poderia estar no contrato social ou num acordo de sócios, como eu acabei de dizer. No contrato social, a gente tem um provimento, o provimento 112 do Conselho Federal da OAB, que ele determina ali como o contrato social deve ser estruturado, quais são as cláusulas fundamentais, e o artigo 2º, inciso 7º, né, desse provimento 112 de 2006, é importante dizer o ano, diz o seguinte: o contrato social deve conter os elementos e atender aos requisitos e diretrizes indicados a seguir. O inciso 7 diz: a forma de cálculo e o modo do pagamento dos haveres e de eventuais honorários pendentes devido ao sócio falecido, assim como ao que se retirar da sociedade ou dela for excluído. Curiosamente, vocês, principalmente advogadas e advogados, devem saber que existe uma minuta padrão sugerida, né, pelo Conselho Federal, pelos normativos da OAB. Curiosamente, essa minuta padrão, ela não apresenta uma cláusula que dê um direcionamento, ou simplesmente diga assim, tem que haver esta cláusula, e sugerir um modelo que preveja lá um critério de avaliação qualquer. E aí, o problema da gente não adotar a solução convencional acaba sendo um pouco o fato de que o tratamento dado em lei não é muito satisfatório. Né? Eu já falei aqui do artigo 1031, parágrafo 2º do Código Civil, e já falei do artigo 606 do próprio CPC. Né? A questão do consenso, né, é sempre o problema da ausência de consenso. Né? A gente tem a situação muito delicada, que é o seguinte: pelo CPC 25, né, que são esses pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, muitos desses
possíveis créditos oriundos de honorários de sucumbência e honorários contratuais não deveriam ser reconhecidos contabilmente. E aí, para quem nunca teve acesso, né, a esses pronunciamentos, eles dizem lá qual é o conceito, e aí tem lá uma coluna ou várias colunas dizendo como é que uma determinada coisa deve ser tratada. No caso do ativo contingente, a gente tem aqui o seguinte: a hipótese primeira, a entrada de benefícios econômicos é praticamente certa. E aí, nessa situação, o Comitê de Procedimentos de Pronunciamentos Contábeis diz que esse ativo não é um ativo contingente. Ele deve ser reconhecido contabilmente lá no balanço de determinação ou em qualquer outro balanço que seja levantado pela sociedade. A segunda hipótese diz o seguinte: a entrada de benefícios econômicos é provável, mas não é praticamente certa. E aí a gente tem que o CPC 25 indica que não se deve reconhecer esse ativo. A divulgação dele pode ser exigida, né, pode-se indicar que existe ali algo possível, mas ela não vai ser reconhecida como um ativo. E a terceira hipótese que diz a entrada não é provável. E aí diz que nenhum ativo deve ser reconhecido e, diferente da hipótese anterior que eu acabei de dizer a vocês, nenhuma divulgação seria exigida. A questão é que quando a gente, e principalmente quando a gente lida, né, com auditorias, a gente sabe que tem aquelas cartas de circularização em que a gente indica a probabilidade de êxito, né, ou se ele é possível, ou se ele é remoto, a gente sabe que a questão dos honorários sucumbenciais e os honorários contratuais em caso de êxito, né, ela não é puramente contábil e ela também não é puramente de direito, né? Existem situações, eu resgatei aqui um caso muito específico que elucida um pouco essa fala que eu disse que atribuem ao Pedro Malan, de que no Brasil até o passado é incerto. É uma notícia bastante antiga, de 2004, que remete a uma causa, né, que a Petrobras deveria pagar 600 milhões de dólares a advogados e a um acionista minoritário, que era a Petroquisa, acionista minoritário da Petroquisa. O que aconteceu? Havia essa previsão, né, de honorários vultosos, eram bilionários já à época, porque 600 milhões de dólares, só que 8 anos depois, veja a notícia original, data de 2004. Em 2012, o STJ livrou a Petrobras de pagar tanto a indenização quanto os honorários. E por quê? Porque a Petrobras, incorporou a Petroquisa. Então, o STJ entendeu que tinha havido ali o que se chama de compensação. A figura de devedor e credor se fundiram, né? Se confundiram a partir da incorporação e se entendeu que não seriam nem mesmo devidos honorários aos advogados. E aí, né? Imaginem que em 2004 saiu essa notícia dizendo que deveriam pagar e em 2012 o STJ diz não vai pagar porque houve aí uma das hipóteses de compensação. Então, imagine se a gente está nessa sociedade de advogados, eu estaria muito frustrada, com certeza, mas imagine se a gente estivesse nessa sociedade de advogados em 2005, né? A gente muito provavelmente teria muitos elementos, independente de reconhecer isso como um ativo contingente ou não, conforme o pronunciamento 25 do CPC, a gente teria muita dificuldade de não considerar a eventual participação desse sócio que está saindo ou dessas cotas que estão para ser liquidadas em razão de uma partilha ocorrida no divórcio de um dos sócios ou sócias dessa sociedade, né?
Então, esse é um primeiro aspecto. Agora, imagina, isso não aconteceu. Imagina se isso tivesse sido considerado de alguma maneira para fins de liquidar essa cota. Teria sido tremendamente injusto com a sociedade, né? E talvez ela até tivesse adquirido algum tipo de dívida, né, para fazer frente a essa necessidade de liquidar essa cota, e ao fim e ao cabo, no final das contas, ela não fez jus aos honorários sucumbenciais, que eram muito relevantes, né? Por outro lado, existe um aspecto que é o seguinte, que decorre também de que até o passado é incerto, mas que a gente não sabe ainda o tanto de trabalho que uma ação em curso ainda pode acarretar para a sociedade, né? Então, no caso da saída de sócio, isso é muito mais relevante, claro, né? Porque aí você vai ter um sócio que não vai estar mais lá, não é um caso de uma participação reduzida desse sócio, mas ele simplesmente não vai mais estar lá e os outros vão estar atuando, né? E de repente, sei lá, tem que enfrentar uma rescisória com a qual eles não estavam contando, todos os recursos possíveis, né, até a gente obter um trânsito em julgado. Enfim, então é um equilíbrio muito delicado, né, de se conseguir obter, né? E talvez até por isso o consenso seja difícil, porque eu acho que no momento de se chegar ao consenso, essa informação não está muito clara, nem mesmo para advogados que são experimentados, sabem das dificuldades, enfim. Um outro cenário possível seria a comunhão de crédito sobre causas pendentes. E isso aqui, eu preciso sinalizar para quem tá aqui ouvindo esse MesaCast, que a gente sugere esse cenário meio que em analogia ao que a gente já tem lá no Estatuto da Advocacia, nos artigos 22 e 23, com relação ao arbitramento de honorários, né? O artigo 22 tem uma série de parágrafos, eu não vou me deter aqui lendo sobre eles, mas é o parágrafo 2º que fala da importância, né, de que de se indicar claramente quais aspectos precisam estar indicados para o arbitramento. Esse é um aspecto que eu acho que é interessante da gente considerar, principalmente porque existe a figura do arbitramento de honorários lá no Estatuto da Advocacia, e também a gente não pode ignorar que existe um mercado de compra e venda de créditos litigiosos, né? Assim como existe um mercado de compra e venda de precatórios. Então, essa expressão econômica a gente não pode desprezar para dizer assim, não, eu não vou considerar aqui para fins dessa partilha ou para fins da liquidação da cota do sócio que sai, esses direitos futuros que eu não sei se virão, né? Porque tanto um caminho quanto o outro podem levar a uma injustiça, a uma iniquidade, né, que ninguém gostaria de sofrer, com certeza. Aqui a gente vai ter algumas dificuldades, né? Primeiro, é uma dificuldade que existe lá também na tentativa de formar consenso, que é a definição do percentual, né? Ou seja, que percentual vai ser atribuído, né, em caso de realmente haver um êxito que se materialize para aquele escritório, para aquela sociedade de advogados, pensando no tempo, no trabalho, no dispêndio de recursos que essa sociedade de advogados ainda vai ter. A gente tem uma dificuldade porque a liquidação ela é em pecúnia, né, e no final das contas, nessa situação, a gente está meio que lidando com uma imposição de uma dação em pagamento, né, que é essa comunhão de créditos que eu estou falando. Teria de haver, no caso de ajuizamento, né, para apuração de haveres, o pedido expresso, né, a necessidade de pedido expresso dessa possibilidade, né, do arbitramento. E tem um terceiro cenário com o qual eu sou um pouco mais simpática, que se refere à condenação genérica ao pagamento do crédito sujeito à liquidação, com exigibilidade suspensa, subordinada a evento futuro e incerto, né? Ou seja, a gente teria aí uma espécie, e aí eu estou falando dessa situação chegando ao judiciário, mas ela é uma inspiração
para uma tentativa de se chegar a um consenso, se chegar a uma partilha amigável, por exemplo, ou até mesmo lá na partilha do divórcio. A condenação é certa, ela é líquida para os haveres que estão lá constantes do balanço de determinação, né? Não estamos falando aí de ativos contingentes, mas ela é ilíquida para o ativo contingente. Né? E essa liquidação ela ficaria subordinada a um evento futuro e incerto, que seria realmente, né, o êxito, né, por aquela sociedade de advogados, e por isso ficaria com a exigibilidade suspensa. Pode ser que alguém pergunte assim, mas isso não seria uma sentença condicional? Eu entendo que não, mas como eu não sou processualista, eu troquei algumas ideias com um amigo processualista, em quem eu confio muito, e ele entendeu que não, porque a gente teria que a condenação seria certa. Haveria a liquidez dos bens constantes do balanço de determinação, mas sobre esses que a gente não tem o menor controle, né, haveria essa suspensão da exigibilidade porque está subordinada a evento futuro e incerto, né, que seria o êxito, o trânsito em julgado e, efetivamente, o crédito ingressando ali nos ativos daquela sociedade. O artigo, e esses são temas importantes, porque o artigo 492 do CPC, ele diz: é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte a quantidade superior ou em objeto diverso, né, então também tem aí uma questão de adstrição, né, do princípio da adstrição, que alguns podem entender que estaria violado por essa solução, e o parágrafo único que diz: a decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional. Então eu entendo que esse seria um bom ajuste. Eu estou falando aqui de uma situação que chega efetivamente ao judiciário, mas eu quero dizer que isso deve, ou eu penso que esse seria um bom arranjo para ser considerado na formação de um consenso, seja lá num divórcio, numa partilha de divórcio, seja numa saída de sócio, ou seja até mesmo de uma forma preventiva num acordo de cotista, num acordo de sociedade, num acordo de sócios, né? Então eu penso que a gente deve sempre se esforçar para tentar mitigar esses eventos que a gente sabe que podem acontecer, ainda que a gente saiba que a existência de um acordo, de um contrato, não nos imuniza, né, do litígio que possa haver sobre aquilo ali. Mas eu penso que ele fornece elementos e sinalizações muito importantes, inclusive para serem considerados no caso concreto, quando submetidos ao exame do judiciário. Pessoal, eu vou encerrando minha participação por aqui. Espero que tenha sido proveitoso para vocês e até a próxima.